Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. 2 de junho, terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Passado o tempo pascal, nós retomamos o Evangelho de Marcos. E no trecho de hoje, os partidários de Herodes e dos fariseus, isto é, grupos religiosos e políticos no tempo de Jesus, foram até Jesus para questioná-lo, para tentar pegá-lo em alguma palavra, em alguma atitude. Esses dois grupos, o grupo de Herodes e o grupo dos fariseus, colocam uma questão delicada, a questão do pagamento do imposto. Para compreender um pouco o contexto daquele tempo, os judeus eram dominados pelos romanos e tinham que pagar impostos aos romanos. E o Messias teria a função, no imaginário deles, de libertar os judeus da dominação de Roma. Logo, essa pergunta, se é lícito ou não pagar o imposto a César, era uma pergunta sobre a legitimidade do messianismo de Jesus. Se Jesus de fato era o Messias, o Cristo. Então, Jesus não dá simplesmente uma resposta: deve pagar ou não deve pagar. Ele toma a moeda e ensina a partir do gesto de quem é a face que está na moeda, a face de César. E ele responde: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso significa dizer, César se importava com os impostos. César se importava em subornar e oprimir o povo. E Jesus não estava simplesmente para se opor a César. Ele estava para dar a Deus o que era de Deus. E a face de Deus nós encontramos não na moeda, mas no ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, enquanto César se preocupava com as moedas, se preocupava com as riquezas, Jesus estava preocupado com o ser humano e de dar o ser humano para Deus e de dar Deus para o ser humano. Quer dizer, gerar essa comunhão entre a humanidade e Deus. E assim nos colocamos em oração diante dessa palavra de Jesus
reconhecendo que nós somos reflexos de Deus, imagem e semelhança dele, e devemos refleti-lo em nossas ações, em nossas vidas, no relacionamento com as pessoas com as quais encontramos. Nesse instante de oração, recorde as pessoas que você, no seu dia de hoje, já encontrou, e as pessoas que nesse dia você deverá encontrar. Perceba a presença de Deus na vida dessas outras pessoas, mesmo que esse reflexo de Deus esteja por vezes desfigurado. Perceba a presença de Deus nas pessoas mais simples, nas pessoas que te pedem ajuda, nas pessoas que te ensinam, nas pessoas da sua família, nas pessoas que te são difíceis. E seja igualmente uma presença de Deus para essas pessoas no tempo atual. Você é de Deus e para Deus, e Ele te acolhe nos braços dele. Oremos ao Senhor. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente. Afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.